Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o professor Diogo Santos. Hoje são 11 de setembro de 2020. 11 de setembro, esse é o famoso 11 de setembro, né, pessoal? Ainda cai numa sexta-feira. Sexta-feira, 11 de setembro. O dia daqueles atentados das Torres Gêmeas, que todo mundo ficou tão famoso. Uma data histórica importante. Mas hoje nós vamos iniciar aqui, aliás, iniciar não, continuar os nossos estudos. Professor, o senhor me chamou? Pois não? O senhor me chamou, é a Yássara. Oi, Yássara. Yássara, não lhe chamei especificamente aqui. Não chamei especificamente. Mas... é porque eu dei uma saidinha 2 segundos e quando eu voltei disseram, olha, ele chamou Yássara. Talvez eu tenha perdido, mas a gente já tá começando a explicação, Yássara, a exposição do conteúdo. Pois não, diga. Eu acho que é o meu que está com os usuários desconhecidos, né? Eu não sei quem está falando agora. Tá aparecendo dois... quem que é? Quem está falando? Caroline. Oi, Caroline. Tudo bom, meu bem? Bom ver você aqui, mesmo que como usuário é desconhecido. Sim, aí eu nunca consegui resolver esse problema. Não, mas não tem problema não, tá, meu bem? A gente faz um print aí de você como usuária desconhecida, porque se por algum motivo eu estiver distraído, alguma coisa você ficar com falta, depois você me mostra que a gente faz os abonos de faltas, tá bom? Ok. Então, pessoal, vamos lá. Vamos passar agora para a exposição dos nossos slides para já iniciar a explicação. Pessoal, a gente, na nossa disciplina, nós estamos no terceiro encontro, na terceira sessão da unidade 1, tá? Já vimos teoria da comunicação e teorias do discurso. Hoje nós vamos ver domínios discursivos. Gente, domínios discursivos dizem respeito, são um fenômeno da comunicação que diz respeito a todos nós sermos parte da sociedade. Todos nós somos parte da sociedade. E a sociedade, ou esse conjunto de pessoas que vivem comunitariamente, ou que vivem juntas. E aí a gente entra nas teorias contratualistas de Hobbes, Locke, Rousseau, para evitar o estado de natureza, para sair do estado de natureza, a gente se junta no estado civil, ou estado de civilização, ou forma a sociedade, no tal do contrato social, E quando a gente vive em sociedade, a gente tem vários benefícios. E também tem outras características. Muitas coisas acontecem na sociedade. Nós nos tornamos parte de um todo. E quando a gente se torna parte de um todo, nós já não podemos mais viver só do jeito que a gente quer. Mas nós precisamos levar em consideração as outras partes do todo, porque a gente precisa se relacionar com elas. Então, ao mesmo tempo que na sociedade cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de se vestir, cada um tem a sua maneira de se comportar na sociedade, que é o que a gente chama de diversidade. Também existe um elemento de unidade na nossa comunicação social, na qual, pessoal, a gente tem alguns microfones aqui ainda ligados. Eu vou colocar os microfones em mudo, tá? Deixa eu ver aqui. Ixi, eu não estou com esse poder. Hoje o Teams não está me dando poder. Ah, tá sim. Tá aqui o botão de botar todo mundo no mudo. Ok. Deve ter diminuído o ruído na gravação de vocês. Mas nós temos também esse elemento de unidade, essa questão que a gente deve ou precisa levar os outros em consideração. De modo que, por mais que você tenha a capacidade de falar em línguas estrangeiras, por exemplo, eu falo inglês muito bem, eu adoro falar inglês, quando você está conversando com um grupo de brasileiros, você não pode simplesmente falar em inglês.
você precisa falar em português. Eu tenho uma amiga que foi passar férias, ela era adolescente, né? E o pai dela mandou ela de intercâmbio para a Flórida. Tava ela e a irmã. Foi a irmã que me contou essa história. E elas estavam lá tentando fazer um pedido numa lanchonete, num restaurante. E a menina, essa minha amiga, virava pro garçom e falava assim pro garçom, em português, né? Eu quero um hambúrguer. E, e o garçom vira para ela e diz assim, olha, a sua sorte é que eu sou brasileiro. Mas se fosse o meu amigo americano que tivesse vindo lhe atender, você precisava reparar, você precisa perceber que o problema dele não seria ser retardado, o problema dele é que ele é americano. Aí você não precisa falar devagar, você tem que falar inglês com ele, porque ele é americano. E a gente, claro que a gente viu isso aí desde a adolescência até hoje, a gente fala com essa minha amiga, diz bom dia para ela, assim, tipo assim, bom dia, Patrícia. A gente faz isso até hoje, tira onda com a cara dela. Porque ela não levou em consideração o aspecto da unidade, que você precisa se conformar, ou você precisa pelo menos levar em consideração que você é parte de um todo, que você não pode expressar apenas o seu jeito particular. Mas ainda assim, como partes de um todo, todos nós temos o nosso jeito particular de falar, de nos vestir, de agir, de nos comportar, de reagir. Ok? E mesmo nesta unidade social, existem variações que não são apenas pessoais, mas dentro da sociedade existem subgrupos. E nós nos subagrupamos na sociedade por idade, por nível educacional, por origem. O pessoal da Baixada fala diferente do pessoal da região tocantina. O pessoal da região tocantina gosta de festas com um formato diferente do pessoal de São Luís. O pessoal de São Luís come comidas um pouco diferentes do pessoal lá de perto já do Piauí, da região de Timon, Codó, Caxias. Então, nós temos aqui também origens diferentes, mesmo dentro do mesmo estado. Mesmo dentro da mesma cidade, pessoas de bairros diferentes também têm comportamentos diferentes. Sexo também, homens, mulheres e todas as outras variações, né? Nós temos LGBT, né, hoje em dia. Profissão, características estéticas, pessoas mais bonitas, consideradas, né, consideradas ou percebidas como mais bonitas, têm comportamentos, às vezes, diferentes de pessoas menos bonitas, menos, né, vistosas e atraentes, né? Níveis de renda, ou regiões, gerações, religião, todos os aspectos, tudo pode levar a gente a se comunicar de um jeito diferente. Um adolescente não fala do mesmo jeito que um senhor idoso, uma pessoa já idosa, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Não falam do mesmo jeito, usam palavras diferentes, conjugam os verbos do jeito diferente, tem velocidade de fala diferente, até os assuntos são diferentes. Níveis de renda também variam. Então, essas variações... Olha, o Luiz Rafael agora apareceu para mim, tá? Eu estou botando ele para dentro. Eu acho que agora ele consegue entrar. Eu acho que agora o Luiz Rafael consegue entrar. Bem-vindo, Luiz Rafael. Estávamos aqui no esforço de te botar para dentro e não estávamos conseguindo. Opa, professor, bom dia. Bom Depois dia. de muito esforço conseguimos. Graças a Deus. Bom ver você aqui. E todos os demais. Bom ver todos vocês aqui. Mas, gente, bom dia. então aqui continuando, dentro da sociedade nós temos subgrupos. E como esses subgrupos, e às vezes, e você nunca é membro só de um subgrupo, você nunca é só adolescente. Você, além de adolescente, você pode, ou você nunca é só um jovem adulto, já não é mais adolescente, né? Depois dos 19 não é mais adolescente. Mas alguns aqui ainda podem ter 18 anos. Aos 18 anos você ainda é teen, né? Como dizem os americanos, 18. Né? Pode estar na faculdade aqui, primeiro período, ainda podem ter alguns adolescentes. Mas você não é só adolescente, você também é universitário. Você não é só adolescente universitário, você também pode ser morador do Coatrac, o morador da Coab, o morador do Renascença, o morador do Angelim. Você também pode ser morador de São Luís, mas você pode ter origem lá em Pinheiro, na Baixada. E todas essas coisas. E você também pode ser ou comerciário.
Você pode ser rico, você pode ser pobre. Todos esses subgrupos, e você é todas essas coisas ao mesmo tempo. Tá? Você é todos esses subgrupos ao mesmo tempo. Então, nós temos vários subgrupos ao mesmo tempo. E tudo isso, todos esses subgrupos vão determinando as características da nossa comunicação. Inclusive, pessoal, você mesmo, você não tem só um jeito de se comunicar. Você pode ter vários jeitos de se comunicar que você utiliza quando você está presente em grupos diferentes. Quando a gente está em grupos diferentes, a gente muda também o nosso jeito de se comunicar, de nos comunicarmos. Por exemplo, quando você está na sua família conversando com seus sobrinhos, ou com seus filhos, ou com as crianças da sua família, você utiliza certas palavras, você fala de um certo jeito, que não é a mesma maneira com que você fala comigo, que sou seu professor dentro da universidade. Você comigo, você fala de um jeito diferente. Eu falo com os meus alunos também de um jeito diferente que eu falo com meu filho. Eu não falo com meu filho utilizando o mesmo tipo de linguagem que eu uso com vocês, mesmo sendo em língua portuguesa. Mesmo que eu fale com meu filho em português e fale com vocês em português, mas o português, a língua portuguesa que eu uso com meu filho, é um pouco diferente da língua portuguesa que eu uso com vocês. Percebem? Então, na comunicação, essas diferenças de linguagem que variam de acordo com os grupos de estratos sociais em que a gente está se comunicando, é o que a gente chama de domínios discursivos. A linguagem, dessa forma, se reflete desses pertencimentos. Dependendo de que tipo de grupo ou extrato social a gente vai pertencendo, a linguagem vai refletindo esses pertencimentos. É onde você está e como você está interagindo com o grupo a que você pertence, é o seu pertencimento. Bakhtin, que é um teórico da linguagem, ele diz que a língua é utilizada através de enunciados que são mais ou menos estáveis. Por que mais ou menos estáveis? Estável, gente, é uma coisa que não muda, né? Estável é uma coisa que não muda. Mutável é uma coisa que não permanece, que fica mudando. Então, estabilidade quer dizer a capacidade de não mudar. E por que esses enunciados, ou essa nossa linguagem, ela é mais ou menos estável? Porque ao mesmo tempo que ela precisa mudar para se adaptar a diferentes pertencimentos, ela também precisa ser mais ou menos constante. Ela também precisa ter um grau de constância, porque senão você não consegue, você sai de um grupo, sei lá, você sai da faculdade e vai para casa. Quando você voltar para a faculdade, a linguagem na faculdade já mudou. Então precisa de uma certa constância e também você precisa, por exemplo, você precisa de uma certa constância entre grupos diferentes. Digamos, a palavra bom dia não pode mudar muito de um grupo para o outro. Mas aqui eu não tenho nenhum motivo assim, teórico para isso, mas apenas que existem partes não é toda a linguagem, você não troca completamente de linguagem ou de domínio discursivo quando você muda de um pertencimento ao outro. Algumas partes da sua linguagem mudam e outras não mudam. Bom dia, bom dia. Você dá bom dia para uma criança em casa, você dá bom dia para o presidente da República e você dá bom dia para o Papa. Só que bom dia para a criança, para o seu sobrinho, você diz bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Jéssica. Para o seu professor, você não diz bom dia, Diogo. Você diz bom dia, professor. Você já usa um título. Para o Papa, você diz bom dia, sua santidade. E você faz outras linguagens corporais, provavelmente como é o Papa, e o Papa é um rei, tá, pessoal? Ele é um rei. Ele é um monarca. O Vaticano é uma monarquia e o Papa é o chefe de Estado. O Papa é um rei. Ele só não é um rei hereditário, que herdou do pai dele, porque o Vaticano não reconhece hereditariedade por reprodução humana. Os cidadãos do Vaticano não lhes são autorizados a se reproduzir legitimamente. Vocês sabem disso. Então, o Papa, eles precisam ter um outro sistema aí da escolha do rei, e eles fazem uma eleição. Tá? Eles recolhem, eles juntam os... Vocês conhecem o processo. Eles juntam os principais nobres daquele país, a nobreza, a cúpula da nobreza, que eles chamam de cardeais, que é uma monarquia, eles têm os nobres, os plebeus, e os nobres dos nobres, a cúpula da nobreza, se reúne numa sala
numa capela, que eles chamam Capela Sistina, e eles elegem lá, entre eles, dentre os cardeais, o novo Papa. Mas, bom, vamos em frente. Então, a linguagem ela tem enunciados mais ou menos estáveis. Quer dizer que alguns enunciados mudam de um pertencimento ao outro, ou algumas falas, né, mudam de um pertencimento ao outro, e outras falas não. Para os seus amigos, você pode dizer até IAEO. Para sua avó, se você disser IAEO, se ela entender, é pior para você, porque ela vai brigar com você. Isso é jeito de falar com sua avó? Isso não é jeito de se falar com sua avó. Mas se você tiver sorte, ela nem vai entender. Ela vai dizer, o quê? Aí você vai dizer, bom dia, vovó, tudo bem com a senhora? Você muda a sua linguagem, mais ou menos. Você pode dizer assim, bom dia, e aí Ou você pode dizer, bom dia, vovó, como a senhora está? Tudo bem com a senhora, vovó? Bênção, vovó. Não é? Não tem gente que ainda pede bênção? Então, a estabilidade do enunciado é útil, por quê? Porque ela ajuda que a gente tenha que a gente possa esperar, saber o que esperar também da linguagem dos outros, com características típicas. A linguagem entre amigos não é a mesma linguagem em uma reunião de negócios, que não é a mesma linguagem exatamente igual numa sala de aula, que não é exatamente igual a você conversando com a vendedora da banca de fruta na feira. Mas você precisa também de uma certa estabilidade para que vocês consigam se comunicar, porque se a linguagem mudasse completamente de um grupo para o outro, a nossa comunicação ficaria muito mais difícil, até quase a impossibilidade. Ok? Então, aqui dentro dessas diferentes situações, a gente tem o que a gente chama de gêneros dos discursos. Dependendo das esferas de atividade humana, estudo, trabalho, lazer, família, faculdade, relacionamento amoroso, né, namoro, casamento, conflito, briga de trânsito, etc., nós temos diferentes atividades humanas que encaixam ali nos pertencimentos. E os enunciados são os bloquinhos de linguagem que a gente usa em cada pertencimento. Tá? E aí a gente tem, e aí, beleza? Bom dia, excelência. Olá, como vai? E aí, beleza e olá, como vai significam rigorosamente a mesma coisa, mas vocês não usam numa situação, você não usa aí, beleza? Você também vai usar olá, como vai. Se você chegar para os seus amigos, para sua amiga, para sua colega, sabe aquela colega que sabe todos os seus segredos? Você não diz, olá, como vai? Você diz, e aí, beleza? Os seus amigos mais próximos. Se você disser olá, como vai, esse amigo vai te perguntar logo, aconteceu alguma coisa? Por que você está falando assim comigo tão formal? Não é mesmo? Também a gente diz para um colega, para um amigo, a gente diz assim, pô, tu tá errado, ó, nada a ver. Você pode dizer, nada a ver. Mas para o coordenador, para o diretor da faculdade, você não diz nada a ver aí que tu está dizendo, ó. Você diz, o senhor está equivocado. Por exemplo, se eu lanço uma nota errada de vocês, que pode acontecer, porque eu sou apenas humano, ainda mais com as surpresas da vida, né, do AVA, você não vai chegar para mim, ei, Diogo, tu lançou minha nota errada aí, ó, tu tá doido, é? Não fale assim pro seu professor. E eu não digo isso porque eu preciso que vocês falem comigo de um jeito respeitoso. Não, eu por mim. Vocês podem falar. Mas eu preciso também, eu sou professor de vocês de teoria da argumentação jurídica, e eu preciso mostrar para vocês que vocês, na profissão e na vida, a minha função é mostrar para vocês que existem essas comunicações diferentes. Então, como seu professor, quando o professor lança uma nota errada, você diz, bom dia, professor. Professor, eu verifiquei minha nota e eu acredito que ela não esteja correta. Podemos olhar juntos? E aí você explica por quê. Você tem um jeito certo de falar em cada pertencimento. Esses são os gêneros dos discursos. Ok? E esses gêneros de discurso, que também são chamados de enunciados, eles têm partes, ou eles têm elementos constitutivos. São o conteúdo, o estilo verbal e a construção composicional. Aqui a gente está mesmo em teoria da linguagem, tá, pessoal? Conteúdo é o elemento relacionado aos temas da comunicação. É o assunto.
Você está pedindo, você pode estar explicando o que te aconteceu. Por exemplo, digamos que você acordou de manhã e você saiu de casa, e quando você estava saindo de casa, um caminhão passa na rua e passa por cima de uma poça de lama e te suja todinho de água de lama. Né? Te suja todinho de lama. E é uma situação meio constrangedora, muito irritante, e para algumas pessoas até bem engraçada. Tem pessoas que até numa situação dessa têm capacidade de rir de si mesmas e serem mais felizes. Mas você ficou ali naquela situação constrangedora, meio engraçada, alguém na rua ficou rindo de você, né? E aí deixa você ainda mais se sentindo ainda mais humilhado, ainda mais constrangido, ainda mais zangado, você teve que voltar e você perdeu o começo da aula da faculdade, perdeu o ônibus. Aí você teve que voltar para casa, tomar banho, trocar de roupa, isso levou 20 minutos. Aí você saiu de casa de novo. Só que aí você perdeu o ônibus para ir para a faculdade, isso te gerou um atraso de 1 hora. Quando você chega na faculdade, a aula que já tinha começado, você não pôde entrar. Então você teve que... pronto, estragou seu dia. Quando você vai com o conteúdo, a história, esses são os fatos, esse é o conteúdo. Quando você volta para casa à noite, você conta essa história para os seus familiares, você vai contar de um jeito. Mas o conteúdo é o mesmo que você vai contar para o seu professor na semana seguinte para explicar por que você faltou na aula anterior. O conteúdo, ele é mais estável. Lembra do mais ou menos estável? O conteúdo é mais estável. A história é a mesma. Mas os recursos da língua que você vai utilizar mudam se você estiver contando para o seu irmão em casa ou se você estiver contando para o seu professor na faculdade ou para o seu chefe no serviço, no trabalho. O estilo verbal também muda. Quais são os recursos da língua? Por exemplo, você pode usar com o seu irmão poucos apostos. O que é aposto? Aposto é aquela explicação que a gente coloca entre duas vírgulas. Por exemplo, com o seu chefe ou com o seu professor, você pode utilizar aposto. Professor, estava hoje de manhã saindo de casa no horário quando um caminhão me lançou lama em cima de mim, de uma poça. Este no horário, gente, na escrita, ela fica dentro de duas vírgulas. No horário, você está esclarecendo. Esta composição é uma composição que você utiliza um recurso de língua que é o aposto, né? E essa composição é uma composição mais formal. Com o seu irmão, você vai dizer: eu estava saindo na horinha de casa e um caminhão me jogou lama. Passou e me jogou lama. Me sujou de lama. De uma poça. Você não utilizou um aposto. Tá? E a composição, a construção composicional são as partes do enunciado. Você consegue chegar em casa e já ir contando a história. Aí, pessoal, você não sabe o que me aconteceu. Isso aí, essa parte, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu, o que me aconteceu hoje, é um anúncio, o que a gente chama de introito, ou uma introdução ao assunto. Você chama a atenção das pessoas. Você também vai utilizar isso com o seu professor, mas de repente com a sua família você não precisa nem dizer boa noite, dependendo do tipo de comunicação que vocês usam. Tem famílias que você chega em casa e você já vai falando direto, você nem diz boa noite. Mas com o seu professor, diga boa noite. Com o seu coordenador, diga boa noite. Com o seu chefe, diga boa noite. Boa tarde, chefe. Bom dia, chefe. Né? Então, exemplo. Aqui um outro exemplo. Aqui, um exemplo mais arrumado. Na comunicação científica é utilizada na esfera dos cientistas. Okay? No pertencimento dos cientistas. Conteúdo. É uma descoberta científica. Os resultados de um experimento, relatos do conhecimento prévio, descrição, é o conteúdo mesmo. Tá? Esse é o conteúdo. Estilo verbal. O estilo verbal da comunicação científica é a norma culta da língua portuguesa ou Standard English. O que é o Standard English? É também a norma culta do inglês. Okay? O inglês padrão. Ele chama Standard English. Eu falo isso por quê? Porque as comunicações científicas, muitas vezes, as publicações são feitas em inglês. O inglês é a principal língua da ciência no mundo hoje. Tá? Ou você também tem, na linguagem científica, que é muito importante, um pouco menos para nós nas ciências sociais, mas ainda acontece que a gente ainda usa muito, mas nas ciências técnicas, né, nas ciências duras,
ou ciências exatas é muito mais usado, a notação matemática. Tá? A notação matemática também é linguagem aritmética, algébrica, etc. Que é a notação aritmética e algébrica. E o que é a composição? A composição é como você faz uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, você sumariza em alguns pontos, você termina uma parte da história, você faz aquele resumo rápido e depois retoma com a história seguinte, ok? Ou você apresenta a sua bibliografia no final. Na comunicação científica, você precisa de introdução, desenvolvimento, conclusão. Antes da introdução, o sumário ou resumo, e ao final uma lista de referências bibliográficas. Isso é indispensável para toda a comunicação científica. Tá? Indispensável. Na comunicação de casa, você tem outras composições. Pode ser a saudação, a introdução, a história e depois a discussão. Porque depois o pessoal de casa vai começar a tirar onda da sua cara e você vai ter que começar a responder. Aí vem diálogos, ok? Tudo certo até aqui, pessoal? Entendido? Estão me entendendo direitinho? Sim, professor. Certo, então vamos em frente. O que são, afinal de contas, pessoal, domínios discursivos? São o conjunto dos espaços de convivência, combinado com os gêneros de discurso para cada espaço de convivência. Em cada espaço de convivência, você vai ter um gênero de discurso. Ok? É um conjunto de textos e práticas comunicativas típicas de uma esfera. É o jeito de se falar, de se comunicar em cada esfera. Ok? O que forma um domínio discursivo? O que determina as características de um domínio discursivo? Quem são os participantes, por exemplo? São jovens? São idosos? São advogados? São médicos? São feirantes? São negros? São pessoas de várias raças? São indígenas? Tudo isso modifica a nossa linguagem. Quem são? Ok? São pessoas multiétnicas de várias raças, de várias origens étnicas. Okay? A comunicação naquele domínio, naquele espaço, é falada ou é escrita? No seu grupo de amigos, você pode ter até 2 domínios discursivos para a mesma panelinha de amigos. Um domínio discursivo de quando vocês estão falando oralmente, e outro domínio discursivo de quando vocês estão se comunicando pelo WhatsApp. Está todo mundo em casa, mas mesmo você está conversando no grupinho de vocês, no grupo do WhatsApp. A linguagem muda. A linguagem muda, tá? Por exemplo, a maneira como você ri falando não é a mesma maneira como você ri no WhatsApp. No WhatsApp a gente ri utilizando a molécula do potássio, né? Potássio, 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 potássio. KKKKKKKK, né? K é o símbolo do potássio. A gente tem na cultura brasileira hoje uma fascinação pelo potássio. É mais formal ou menos informal? Ou mais formal ou menos formal? Mais informal ou menos informal? Temos aí um ambiente acadêmico. Existe hierarquia? Na sua panelinha de amigos pode não ter hierarquia, vocês podem ser todos iguais, mas na sala de aula existe hierarquia. Na faculdade existe hierarquia, no seu emprego existe hierarquia. E notem que as hierarquias acontecem também nos ambientes informais, porque por mais informal que o ambiente seja, ele ainda tem as suas formas, ainda tem as suas formalidades. A sua família pode ter hierarquia. Por mais íntimo que seja um ambiente íntimo, familiar, você tem hierarquias. E isso também modifica o seu domínio discursivo. Botando o Rodrigo para dentro. No ambiente de negócios, estamos falando com estrangeiros ou só com brasileiros? Estamos falando com brasileiros, mas brasileiros de outras regiões? Estamos num ambiente técnico, num ambiente artístico, num ambiente familiar, num ambiente íntimo, num ambiente de pouca intimidade? Que tipo de ambiente é? Qual é o pertence? São os pertencimentos. Os pertencimentos vão formando, conformando, modificando o domínio discursivo. Tome muito cuidado, preste muita atenção. Sempre que você for emitir um enunciado comunicativo, você deve tomar em conta para quem e em quais circunstâncias você está se dirigindo. Você está projetando aquela comunicação. Sempre leve em consideração
o ambiente em que você está ao se comunicar e para quem você está falando, com quem você está falando, se comunicando e em que circunstâncias específicas. Às vezes, no mesmo ambiente com a mesma pessoa, a comunicação muda se as circunstâncias também mudarem. O jeito de falar com o seu professor num dia na mesma sala de aula, da mesma faculdade, da mesma disciplina do mesmo professor, o jeito de falar no dia de prova é um pouco diferente de falar no dia de aula e um pouco diferente de falar, mudando as circunstâncias, no dia da festinha de fim de semestre. Sabe aquelas festinhas? A gente não está tendo, né? Poxa, estão tão legais, mas a gente não está tendo por causa do isolamento social. A gente perde as ocasiões sociais. Mas o jeito de falar, por exemplo, neste dia, talvez, porque seja o mesmo professor, na mesma disciplina, na mesma sala de aula, da mesma faculdade, você é o mesmo aluno, é o mesmo professor, mas no dia da festinha você consegue utilizar uma comunicação um pouco menos formal com o seu professor. Você consegue falar com ele de uma maneira mais relaxada, por exemplo, menos formal. A comunicação muda não apenas em relação aos ambientes e a pessoa com quem você fala, mas também em relação às circunstâncias ou ao momento exato. E notem, os psicólogos nos explicam que é sinal de inteligência a pessoa que consegue perceber essas coisas. Quem não percebe, quem utiliza a comunicação inadequada de acordo com os ambientes, pessoas e circunstâncias, denota ou demonstra falta de inteligência. Existe um tipo de inteligência. Tá? Não é todas as inteligências, mas existe a inteligência comunicativa, a inteligência social. Quem não consegue se comunicar, utiliza a comunicação inadequada nos ambientes, fala com um nível de formalidade errado, inadequado para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele ouvinte, né, para aquele receptor, para aquele ambiente. Ou utiliza recursos linguísticos inadequados, vai denotando aí uma falta de inteligência comunicativa e inteligência socioemocional, social e emocional. Então, inteligência, a gente desenvolve, tá? Não é verdade. Existe sim a inteligência, é verdade. Existe sim a inteligência que a gente herda, genética. Existem pessoas que são naturalmente mais inteligentes do que as outras? Existem. Isso até se mede. Inteligência se mede, tá? Tem as medidas de inteligência. Mas você também pode desenvolver inteligência. Você pode desenvolver. Então, se você se sente, você nota que você, com muita frequência, você nota que as pessoas reagem pela reação das outras pessoas que você falou, você se comunicou de maneira inadequada, preste atenção, porque você pode desenvolver a inteligência comunicativa. Ok? E lembrando que a comunicação ela é verbal, mas ela pode também não ser verbal. Existem outras comunicações. Sua linguagem corporal, sua maneira de se vestir, a maneira como você se move, como você se mexe. Às vezes, até como você entrando numa sala, a cadeira que você escolhe para se sentar. Isso é comunicação. Tem gente que chega numa sala e senta lá no fundo. Tem gente que chega numa sala e senta bem no meio. Outro que chega na sala e senta, não vai no profundo, mas vai para um canto. Isso tudo são comunicações que você faz. Um aluno que chega numa sala e senta na cadeira do professor com o professor dentro de sala, ele está mandando uma mensagem inadequada. Não só para o professor, mas para o grupo todo. É uma mensagem inadequada. O que ele está querendo dizer com isso? As pessoas ficam assim, o que ele está fazendo? Às vezes até confunde os outros. Eu ficaria confuso. Eu não fico... Um aluno que... Eu estou em sala de aula, em pé, ao lado da mesa, com a minha cadeira. Tem 50 cadeiras e 20 alunos dentro da... O aluno chega e senta na minha cadeira, eu não me sinto nem ofendido. Eu não fico ofendido com essas coisas. Eu me ofendo... Dá muito trabalho para me ofender, viu, pessoal? Me ofendo. Custa muito me ofender. Mas eu vou ficar confuso. Eu vou dizer, oi, bom dia, tudo bem? O que você está fazendo? Eu vou perguntar, por que você sentou nessa cadeira? Por que você está mandando uma mensagem que a gente não está conseguindo entender? Qual é a mensagem aí? Não sei. E notem que isso é comunicação. Tem alunos que chegam e sentam logo na primeira cadeira. Isso diz uma mensagem para o professor. O aluno que chega, tem um monte de cadeira no meio e na frente, ele vai sentar lá no fundo e bota a cabeça para trás e fica te olhando assim com um sorriso, ele está te mandando mais. Eu entendo o que ele está querendo me dizer. Eu sei o que o aluno está querendo me dizer. Certo? São mensagens que a gente passa com as mínimas atitudes.
Mas, nesta disciplina, a gente foca na comunicação verbal. Sempre que você for emitir um enunciado comunicativo, você deve prestar atenção e tomar muito cuidado quem e em quais circunstâncias, não apenas no ambiente. Senão você pode confundir as pessoas. Você vai confundir as pessoas. E quando você confunde as pessoas, você tenta se comunicar e você causa confusão, né? As pessoas ficam confusas, não entendem, o fracasso é seu. Você fracassou. Na comunicação. Você tentou comunicar e não conseguiu. Tá? Então, na nossa profissão, pessoal, porque esta é uma disciplina, a gente está vendo essas coisas todas aqui, vai ser útil para a vida em geral, mas o principal foco aqui é da profissão. Os principais domínios discursivos são o documental e o jurídico na nossa profissão. Ok? Nós temos o domínio documental e o domínio jurídico. O que é o domínio documental? É a comunicação que você faz em documentos. E qual é o domínio jurídico? São os ambientes de fórum, de escritório, de atender cliente, certo? São os seus pertencimentos. Qual é o seu pertencimento dentro da sua sala de advogado atendendo o cliente? Você é o advogado atendendo o cliente. Isso é todo um pertencimento. Quando você está na audiência, perante o juiz, você também tem um outro pertencimento, também jurídico. Você pode não estar lidando com documentos. Ou você pode estar lidando com documentos. Os domínios discursivos documental e jurídico são os tipos de linguagem que a gente usa nos diversos pertencimentos ou situações e ambientes da sua profissão. Ok? São textos destinados a transmitir conteúdos ou criar fatos de valor legal. Os documentos e as suas falas jurídicas têm o objetivo de, naquela comunicação, seja toda verbal, mas seja escrita, seja oral, de gerar valor legal, de alterar o mundo do direito da maneira que lhe convém, da maneira que você deseja. Por exemplo, quando você consegue, você está numa ação de divórcio, você quer mudar o mundo do direito. No mundo do direito, aquelas duas pessoas são casadas. Pela sua comunicação documental, jurídica, você consegue transformar o mundo do direito de modo que aquelas pessoas não sejam mais no mundo do direito casadas, elas sejam divorciadas. Ok? Na escrita, os nossos domínios discursivos, a nossa escrita, ela tem que ser registrada, porque a escrita é sempre registrada, em substratos especiais. O que é substrato especial? Substrato, gente, é o lugar onde que você coloca uma outra coisa em cima. Ou o material onde você coloca uma outra coisa em cima. Quando você está escrevendo, você está lançando a escrita em cima do papel. Ou então em cima do seu pendrive. Dentro do seu pendrive é um substrato. O substrato pode ser eletrônico, pode ser papel, pode ser uma parede, tá? Pode ser a testa do seu colega que está dormindo no ônibus da viagem, que vocês estão viajando juntos, aí você pega o hidrocor e escreve na testa dele, né? Não faça isso, pessoal. Não façam essas travessuras. Isso é muito feio, tá? Tudo é um substrato. Substrato é o material que serve de base, onde você lança alguma coisa em cima, você coloca alguma coisa em cima. Ok? No direito, no mundo jurídico, na nossa profissão, a gente não usa a testa do amigo ou a testa do juiz como substrato. A gente utiliza papel ou formas eletrônicas. Ok? Telas de sistemas auditados, o PJE, vocês vão aprender o que é o PJE. O PJE é o AVA dos advogados, tá? É o AVA dos advogados, é o sistema onde a gente trabalha, tá? E eles precisam, esses documentos, essa comunicação jurídica, ela precisa, além do substrato, de elementos que completem e façam válidos. Por exemplo, não adianta escrever todo um contrato e não assinar. A assinatura, a data, o lugar, são elementos de comunicação que, além do contrato em si, completam. O contrato sem data, sem lugar, sem assinatura, não é completo. Não basta que ele esteja no papel escrito em língua portuguesa da norma culta, no registro da norma culta, num substrato de papel. É preciso que ele esteja datado, assinado e, muitas vezes, carimbado, autenticado, ou no papel tem alguma marca d'água, alguma outra coisa. O dinheiro, por exemplo, é comunicação.
Quando você carrega uma nota, essa nova agora, né, de R$200, com o tal do Lobo Guará, né? Vocês acharam essa nota? Eu achei a nota feia. Mas tudo bem. R$200, tá aí circulando. Não nem vi nenhuma. Mas eu vi pela imprensa. E achei feia. Mas não é isso que vem ao caso. Aquela nota, ela diz uma mensagem, ela diz um valor. Que você trabalhou, que você está carregando, o correspondente a um valor econômico nas suas mãos. É correspondente a R$200. Mas aquela nota, ela não é completa se ela não tiver com a marca d'água, com os itens de segurança. Tem que dizer Banco Central do Brasil. Tem que estar no substrato correto, que é o papel moeda. Que é o papel onde a Casa da Moeda imprime. Tem que ser sido impressa pela Casa da Moeda. E pela Casa da Moeda com a impressão de imprimir uma nota de R$200. Tudo isso são elementos, tá, do domínio discursivo documental. A Casa da Moeda gera uma nota de real, não existe mais de R$1, né? Há muitos tempos. De 2, 5, 10, 20, 50, 100 ou R$200. A Casa da Moeda, todos esses são elementos, quando a Casa da Moeda imprime aquele dinheiro, aquela cédula, ela o faz com uma intenção de gerar, e sob uma autorização que o Banco Central do Brasil ordena e autoriza a Casa da Moeda a produzir aquela cédula. Tudo isso são elementos do que complementam ou que completam o domínio discursivo na nossa profissão. Notem como a nossa comunicação jurídica é complexa. Como na mesma nota você precisa não apenas assinar o contrato, mas você precisa estar autorizado a assinar. Não adianta eu chegar no fórum e apresentar uma petição em nome de uma pessoa que não é meu cliente. Quando eu apresento a petição e digo que eu peço alguma coisa para o juiz em nome de alguém, eu preciso também mostrar que eu estou autorizado por aquela pessoa, eu estou ordenado, eu recebi a ordem daquela pessoa para fazer aquele pedido. Isso tudo tem que estar dentro da comunicação. Senão, a comunicação fica incompleta. Ok? Senão, a comunicação fica incompleta. Botando a Ana Cleice para dentro aqui da nossa sala. A Ana Cleice está chegando. Entendido, pessoal? Até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Seguindo em frente. Gente, o domínio documental e o domínio jurídico não são idênticos. Eles são assim como esses conjuntos que estão aí, eles são intersecção. Ah, meu Deus, eles têm uma interseção, ok? Eles têm uma interseção. Existem alguns domínios documentais que não são jurídicos. Existem alguns domínios que são jurídicos e não são documentais. Mas existem muitos domínios que são ao mesmo tempo documentais e jurídicos. Ok? Quais são as diferenças entre o domínio jurídico e o domínio documental? O domínio jurídico, gente, corresponde a enunciados que compõem o processo legal. Tá? O processo legal em si. Nem tudo no processo jurídico, tá, é documental também. É documental também. Por exemplo, o fato de uma audiência acontecer dentro da sala do fórum ou no ambiente virtual, agora na pandemia, isso teve que ser resolvido. Porque as audiências, os atos judiciais, eles tinham que acontecer dentro das dependências dos fóruns. Isso era parte do elemento da comunicação jurídica, mas não virava documento. Isso teve que ser resolvido para que os atos jurídicos também pudessem ser praticados online, os atos judiciais, tá? Os atos judiciais pudessem ser feitos através de aplicativos e métodos de comunicação digital. Tá? Mas não gera documento. Antigamente, antes dessa pandemia, um juiz que resolvesse fazer uma audiência lá na barraca da praia, juntasse as partes estão lá, todo mundo junto. Olha, pessoal, tá aqui os advogados, acontece, tá todo mundo aqui. Vamos fazer logo nossa audiência aqui? E o juiz já faz a audiência ali, já não pode, gente, não pode uma coisa dessa. As nossas aulas na faculdade, fora a pandemia, né? Elas têm que acontecer dentro da nossa sala. Se eu der uma aula para vocês num outro lugar, sei lá, eu encontro o meu grupo, vocês todos aí, a turma inteirinha, tá caminhando lá pelo Rio Anil, que é aquele shopping ao lado, e eu estou sentado na praça de alimentação. E falta 10 minutos para o começo da aula. Eu estou me levantando já para ir para a faculdade para dar aula para vocês, eu encontro com vocês e digo, não, pessoal, vamos sentar logo aqui, ter logo nossa aula aqui na praça de alimentação.
Gente, meu coordenador me mata, porque essa aula fica inválida, eu vou ter que repetir a aula depois para vocês dentro da sala de aula, ok? Não seria jurídico, não seria legal juridicamente, tá? A audiência não seria válida. Então, mas não é documental, não gera documento. Mas existem documentos que não são propriamente jurídicos, ok? Existem documentos financeiros, existem documentos administrativos, existem enunciados políticos que geram documentação que não é propriamente jurídica, mas é política, financeira, etc. Uma carta de amor é um documento que atesta e prova coisas, mas pode não ter valor processual, juridicamente, estrito sensu, né? Um valor jurídico estrito. Entenderam, pessoal? Mas na maior parte das nossas comunicações, os nossos enunciados discursivos são ao mesmo tempo documentais e jurídicos. Comentários, dúvidas, perguntas? Vocês estão tão caladinhos hoje. Professor, Diga. no caso da... Bom dia. No caso dia. da audiência, a ata não seria o documento? Não geraria por conta da ata de audiência? Sim, a ata de audiência é um documento. É um enunciado documental. E jurídico. Certo. Porque ele é jurídico por quê? Porque ele altera alguma coisa no mundo do direito. Na ata de audiência, você que nunca tinha participado de uma audiência, você passa a ser certificada e a gente demonstra que você participou daquela audiência, que você assistiu. No mundo do direito, perante a faculdade, você tinha 0 horas de atividades complementares de assistir a audiência. Depois da ata, você tem, 4 horas. Ou 2 horas. Ok? Eu não sei quanto é que a faculdade conta por audiência, por ata. Mas para vocês, por exemplo, integralizarem atividades de estágio, atividades complementares, assistir a audiência, tudo é importante. Então você tem que fazer e mostrar aquelas horas. No mundo do direito, na sexta-feira, você tem 6 horas de audiência registradas. Depois de participar de uma audiência na segunda-feira e recolher a ata vai mudar o seu status jurídico. Você passa a ser uma pessoa ao invés de 6 horas, você passa a ser uma pessoa com 7 horas. Então mudou o teu status jurídico. Mudou alguma coisa no mundo do direito. Então ela também tem comportamento, ela tem elemento todo documental, porque ela é um documento. Ela tem linguagem, substrato, texto em cima do substrato, assinatura, data, carimbo, papel timbrado, timbre no papel, o enunciado todinho completo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, partes, conteúdo da audiência, nomes dos participantes, todos os elementos. Então, ela é documento, mas ela também é jurídica, porque ela alterou alguma coisa no direito. Certo? Ok, pessoal? Pessoal, esses últimos 3 slides, olha só. Esses nossos últimos slides são... não. É só esse slide aqui que é uma atividade. Eu ia agora parar a nossa aula, quer dizer, parar a explicação para botar vocês para fazerem uma atividade rápida. Vocês vão sentar em grupos, tá? E você ia fazer a diferença entre gênero textual e tipo textual. Explique o que são e dê 3 exemplos de cada. Vocês iam abrir o KLS, a apostila de vocês, porque eu já expliquei para vocês o que são gêneros textuais, mas não expliquei o que são tipos textuais. Vocês iam aí pesquisar, sabendo um, pesquisar o outro, e vocês iam gerar exemplos, e aí depois a gente ia compartilhar, os grupos iam compartilhar os seus exemplos, tá? A gente ia dar 20 minutos de preparação. Mas agora, na pandemia, esse slide aqui que eu preparei para da nossa aula em sala de aula, presencial mesmo, ela não está acontecendo, então a gente vai pular, ok? Mas, gênero textual. O que é gênero textual? São os textos de acordo com tipo, estrutura e tema. Okay? Gêneros textuais são carta, e-mail, novela, romance, notícia, ensaio, post de WhatsApp. São gêneros textuais diferentes. Um e-mail você não escreve do mesmo jeito que você escreve um post de Instagram. O post de Instagram é um gênero textual, diferente do e-mail, que é diferente da lista de supermercado. Ok? E existe uma coisa chamada gênero jurídico, são as características da linguagem, especialmente escrita. Ela é mais forte, as diferenças de gênero ficam mais fortes na escrita do que na fala. Mas elas também existem na fala. Mas a gente foca mais na escrita, nesta disciplina. Porque na nossa disciplina a gente vai focar mais na escrita. Tá? Mas também existem gêneros textuais em fala. Ok?
tem cada gênero textual tem suas próprias estruturas, tipos e temas. Um relatório, um inventário. Quem é do comércio sabe que no fim do ano se faz inventário, né? Na verdade, começo do ano, depois do Natal. Né? Faz um inventário. O inventário gera um relatório. O relatório é um gênero textual. No relatório tem os elementos lá, tem o local, a data, tem uma introdução, tem o relato em si, as coisas que você faz, tem listas. Cada tipo de relatório é um gênero textual. Uma petição também, o gênero jurídico tem as suas características. No gênero jurídico, você tem a maneira, não só a gramática em si que você utiliza, os tipos verbais, os problemas de tratamento, etc., mas também você tem, olha só, um contrato. Um contrato é um gênero textual. No contrato você tem partes, cláusulas, dispositivos do contrato, você tem assinatura, você tem testemunhas, você tem local, você tem data, carimbo do registro em cartório. São elementos do gênero discursivo. Um e-mail tem saudação, não tem data. Uma carta escrita, ninguém mais escreve carta, né? Mas uma carta, ela tem um e-mail e uma carta não são o mesmo gênero textual, apesar de serem muito parecidos. Inclusive, o e-mail, ele é uma versão eletrônica, mas moderna, né, de uma carta. E-mail, inclusive, em inglês, significa carta eletrônica. E-mail, I de eletrônico, né, em inglês, e mail, correio. Correio eletrônico. A gente também chama correio eletrônico, né? A gente chama também em português. Correio eletrônico. Mas este correio eletrônico, ele é uma variante do correio, que a gente chama de correio físico. Mas só de ser uma variante, ele vira um outro gênero textual. Escrever um e-mail não é a mesma coisa que escrever uma carta. Na carta, você coloca no topo cidade, data, saudação. No e-mail, você já vai direto para a saudação. No e-mail, você já vai direto para a saudação. Você não escreve São Luís. No e-mail, você escreve São Luís, 11 de setembro de 2020. Caro aluno Alessandro da Silva. Não. Eu digo assim. Bom dia, Alessandro. No e-mail. E já escrevo o e-mail. Aí boto o conteúdo. No conteúdo, carta e e-mail são muito parecidos. Podem até ser iguais. Mas nos outros elementos não são. O e-mail a gente às vezes nem assina. Porque só você ter enviado da sua caixa postal de e-mail já autentica o emissário. Já autentica o emissário. Só de ter saído. Então, às vezes, você nem assina. Você termina o e-mail e diz, tá, beleza, tchau. E não assina. Mas algumas pessoas assinam. A carta não, ela tem que ser sempre assinada. Por quê? Porque qualquer pessoa pode escrever uma carta, enfiar no envelope e mandar para Ana Beatriz. E dizer que foi a Adria que mandou. Por quê? Qualquer pessoa pode mandar. Agora, o e-mail só chega para Ana Beatriz da Adria se sair da caixa postal da Adria com a senha da Adria. Então, o e-mail, notem que a realidade de cada comunicação também modifica o gênero textual. Ok? E o que é tipo textual? Tipo textual são a estrutura, certo, do texto. Se variam de acordo com a estrutura do texto. Tipos textuais a gente estuda desde o ensino médio. Quais são os tipos textuais? Lá na disciplina de redação. Narração, dissertação e descrição. Os textos jurídicos podem ter os 3 tipos textuais em uma só peça. Inclusive, muitas vezes, as petições iniciais, vocês vão aprender isso. Quando vocês forem estudar e for começar a aprender a fazer petição inicial, gente, é o documento que inicia um processo, que abre uma ação. Tá bom? Quer dizer, ele não inicia o processo. Quem inicia o processo é o deferimento do juiz, a aceitação pelo juiz. Mas é como você pede que o juiz abra um processo para você. Numa petição inicial, você tem narração, dissertação e descrição. Você começa descrevendo uma situação. Aliás, você começa descrevendo as partes. Você diz, olha só, não é uma descrição? Adria Fernanda Costa, brasileira, sei lá, não sei, viu, Adria, mas solteira ou casada, residente domiciliada, rua tal, tal, tal e tal.
no pleno gozo de suas atribuições. Bom, aqui eu estou dando as características da Adria. Isso não é uma descrição? Vem respeitosamente perante o juiz pedir ação de, sei lá, monitória. Ação monitória. Em face A, aí vem a outra descrição. Ação monitória. Sei lá, Uber Serviços Limitada. Uma empresa, né? Uma empresa, Uber, uma empresa. Com o CNPJ, tal e tal. Eu faço a descrição do Uber, depois eu conto por que o Uber está me devendo. Aí eu narro. Eu faço uma narração. Mudei de descrição para narração. Narro dos fatos. A petição inicial tem uma parte chamada dos fatos. Ok? Dos fatos. Dos fatos você vai contar a história do que aconteceu. Contou a história de que porque o Uber está te devendo dinheiro, você vai para a parte dissertativa do direito. E você vai dizer, no direito, o Código Civil diz isso. O Código do Consumidor diz isso. A Constituição Federal diz isso. E, portanto, eu tenho o direito a receber tal valor do Uber por causa daquela dívida que eu narrei lá em cima. Aí, no final, você está fazendo aqui, essa parte final do direito, é uma dissertação. Então, numa petição inicial, você tem qualificação descritiva. Dos fatos é narrativa. E do direito é dissertativa. Do direito do pedido. Ok? Procurações, oitivas, contestações, todos os documentos jurídicos, todos os nossos textos jurídicos, eles podem misturar narrações, dissertações e descrições. Entendido até aqui, pessoal? Entendido esse exemplo? Inclusive? Certo, pessoal. O que os gêneros jurídicos têm em comum? Professor, Diga. que é Alisson. Queria só Diga. lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Espero que seja própria para o momento que você está trabalhando. Sobre aquelas sentenças, né, que foram dadas em determinados momentos por um juiz. Eu não estou me lembrando agora especificamente qual juiz, em qual lugar, onde a sentença dele foi proferida, onde ele trabalhava o cordel, né? Ele foi trabalhando Sim. a sentença dele, rimando e tal, repercutiu em alguns setores mais conservadores do direito de maneira negativa, mas assim, de maneira geral, houve uma grande aceitação, né, pelo fato dele usar uma linguagem acessível, própria e claramente aquilo que ele estava determinando, né? Como é que você vê isso e como que isso cabe dentro daquilo que o senhor está trabalhando agora? Por favor. Olha, uma das coisas que a linguagem faz, além de comunicar, às vezes ela descomunica. Às vezes ela descomunica. Ou, como eu comentei com vocês alguns minutos atrás, ela pode criar confusão. O sucesso da linguagem, o sucesso da comunicação está em que o seu receptor entenda o mais parecido possível com o que o emissor intencionava. Se você é bem sucedido na sua comunicação, o seu receptor entendeu o que você queria que ele entendesse. Quanto maior essa coincidência entre a intenção de quem fala e a compreensão de quem escuta, quanto maior a coincidência entre esses dois, mais bem sucedida é a comunicação. Porque comunicação quer dizer comum. Um dos motivos pelos quais a linguagem jurídica tem características específicas é também de promover precisão na linguagem. Que a linguagem fique precisa, sem ambiguidades. A linguagem popular, ou linguagens menos formais, elas carregam a característica, muitas vezes, de serem menos precisas. O cordel é um gênero, né? É um gênero literário, um gênero de comunicação popular. Existe um risco na comunicação do juiz no cordel de que ele seja menos preciso, de perda de precisão. Outros juristas, por exemplo, que não sejam... Uma coisa que é importante em toda a comunicação jurídica
é que ela possa ser compreendida por todos os brasileiros em território nacional. Todos os atos do Estado brasileiro têm que ser compreensíveis e perceptíveis por todos os brasileiros. A linguagem de cordel, ela é regional. Ela tem uma regionalidade. O cordel é um fenômeno literário que acontece, um gênero literário, que acontece, não é nem no Nordeste brasileiro, é em algumas regiões do Nordeste brasileiro. Em algumas áreas. No Maranhão, por exemplo, não tem cordel. Os maranhenses podem não entender a linguagem de cordel. Um gaúcho, um amapaense pode não entender a linguagem de cordel. Você percebe? É preciso que a linguagem seja compartilhada. Lembra dos enunciados mais ou menos estáveis? Quando esse juiz faz isso, ele faz as sentenças lá, os despachos dele em linguagem de cordel, ele corre o risco de gerar textos imprecisos, ou que não sejam compreendidos, que pelo próprio texto não possa ser compreendido adequadamente por algumas pessoas, por outras pessoas que precisem compreender o texto, que precisem entender. Então, eu estou tentando aqui te dar uma oposição. Eu pessoalmente achei o máximo. Toda vez que chega no meu WhatsApp uma sentença desse juiz, eu acho delicioso. É uma leitura maravilhosa que eu tenho. Melhora meu dia. Eu adoro elas, eu acho lindas. Ele escreve, o cara é super talentoso, ele escreve super bem, tá? E ele e mostra muita inteligência, muita capacidade de comunicação. Mas eu estou tentando aqui te dar uma oposição àquilo, até porque eu acho que de repente seja isso que você seja mais útil para você, e que não seja baseado apenas em tradicionalismo ou em formalismo excessivo, tá? Em gente sisuda que não gosta de mudança. Eu acho que um dos perigos aí dessa comunicação, dessa sentença em formato de cordel é a imprecisão. A linguagem pode ficar imprecisa. Eu não sei se um gaúcho vai entender do mesmo jeito que um paraibano entenderia a mesma sentença. O cordel também utiliza muitas palavras regionais. E quem já ouviu um baiano conversando com um gaúcho, você sabe que às vezes você não entende nenhum nem outro, dependendo das palavras que eles utilizam. Né? No Maranhão, por exemplo, nós temos a famosíssima palavra qualira, né? Que denota, inclusive, pejorativamente indivíduos homossexuais ou homoafetivos. Esse qualira é uma palavra que não é compreendida em outros lugares do Brasil. Às vezes, nem mesmo dentro do próprio Maranhão, do próprio estado. Eu imagino que talvez no sul do Maranhão, na região Tocantins, as pessoas não entendam. Qualira é uma palavra muito de São Luís, muito da capital. E também se espalha aí por outras áreas do estado, porque as pessoas circulam, né, e aprendem e circulam. Então vai espalhar. Tá? A linguagem de cordel ela tem muito regionalismo. Muitas palavras, é um gênero de características muito regionais. Então isso pode prejudicar a precisão e a clareza do texto, viu, Alisson? A minha preocupação que eu teria é essa. Mas eu gosto muito, viu? Eu acho aquelas sentenças muito legais, elas me divertem demais. Eu acho que são muito bem escritas e bonitas. Certinho? Ok, obrigado, professor. Compreendi o seu entendimento. Bom, então, gente, o que tem em comum os gêneros jurídicos? Todos os gêneros jurídicos têm interlocução, finalidade, estrutura e estilo. Ok? A linguagem de cordel ali, ela mudou o estilo da comunicação, mudou o estilo da sentença. Mas a finalidade, gente, é o que deve fazer o texto. Ele deve decidir, solicitar, ordenar, definir ou explicar? Quem participa da comunicação é a interlocução. Com quem você está falando? Quem está falando e para quem está falando? É uma comunicação entre juízes e advogados, entre testemunhas e promotores defensores, entre partes e conciliadores. Você não fala do mesmo jeito que você fala com o juiz, você fala com a sua cliente, que pode ser analfabeta. Você pode ter uma cliente analfabeta. Você não vai comunicar, a sua comunicação com ela não é igual à comunicação que você tem com o juiz, sei lá, na entrevista que você faz com ela inicial, para entender. Cidadão, notário público, tudo isso são interlocuções, são os interlocutores. Ok? A segunda coisa que você tem que ver do gênero jurídico é a finalidade. O que o texto deve fazer? Ele vai decidir, ele vai solicitar, ele vai ordenar,
ele vai definir, ele vai explicar. Os verbos, os tempos verbais, os modos verbais mudam, por exemplo. Um texto de decisão, ou um texto de ordem, como uma sentença que decide e ordena, utiliza verbos no modo imperativo. E não no modo infinitivo, por exemplo. Tá? Apesar de gostar muito do passarinho cantando, vou colocar o microfone no mudo para não interromper o nosso... mas adorei o canto do passarinho. Estrutura. Ela é definida caso a caso pelo uso de tradição ou pela lei. Né? A estrutura deve sempre ser observada. Eu já comentei um pouco sobre estrutura quando eu falei da petição. A petição tem o endereçamento, o cabeçalho, aí a qualificação das partes, que tem uma característica descritiva, a parte dos fatos, que tem uma característica narrativa, a parte do direito e do pedido que tem características dissertativas. Ok? A estrutura deve sempre ser observada. E o estilo? O estilo seja norma culta, linguagem formal, pode ser o cordel, linguagem poética, linguagem dissertativa, ok? Vocabulários específicos, como jargões, tanto regionais quanto profissionais. Certo? Por exemplo, tem palavras que em uma profissão significam uma coisa e outras profissões ou em outras profissões ou fora da profissão tem outro sentido. Tem outro sentido, tá? Isso a gente chama de jargão. São palavras específicas de certos ambientes. Tá? Por exemplo, tem inclusive, tá? Tem umas coisas de WhatsApp, que circulam no WhatsApp pelo jargão jurídico, né? Do jargão dos advogados. Deixa eu ver aqui. Não está me vindo nenhum exemplo agora. Mas você sabe. Alguém pode me ajudar aqui e me dar um exemplo de jargão? Uma palavra que numa profissão significa uma coisa, mas que seja diferente para as outras pessoas, que não seja daquela profissão. Minha cabeça aqui falhou agora. Alguém tem uma ideia aqui? Gente. Eu acho que eu não dei ideia. Bom, vai vir. Mas, pessoal, jargão é isso, tá? Jargão é conjunto de palavras ou de enunciados que tem um significado específico para uma profissão ou para um grupo. Tá? Aliás, o jargão, por exemplo, gíria é um tipo de jargão. Professor. São palavras diferentes que aparecem com outros significados dentro de certos grupos e que mudam, às vezes, de significado, que fora daquele grupo tem outro sentido. Diga, quem falou? Foi o Jansen? Alisson. A gíria Alisson. né, no caso. Diga, Jansen. Diga, Alisson. Me ajuda, meu amigo. Me dá um exemplo aí que eu agora fiquei aperreado. Deixa o Jansen falar primeiro aí. Fale, Jansen. Jansen? Alisson, acho que o Jansen não está conseguindo falar. Fale você agora. Fale você antes. Eu lembrei aqui de um exemplo, né, que, por exemplo, no teatro, né, entre os atores, você deseja sorte, você deseja um bom espetáculo, né, aí você diz para os atores, né, o grupo fala entre si, né, merda, né, é um jargão do teatro. Perna, né? Pois é. Tem Isso é uma declaração de sorte, que vai ter sucesso, que vai ser bom, né? E para as pessoas que ouvem ali, que não são desse meio, né? Eles não têm o conhecimento dessa linguagem, né? Podem até interpretar de uma maneira diferente aquilo que está sendo dito. Palavrão, né? Uma palavra compatível de alguma ofensa, né? Exatamente. Pode crer, pode crer. Tem um jargão também, né, professor? Pode crer. Cara, Diego, eu não sei se seria jargão. Eu acho que pode crer é uma marca de informalidade. Certo? Por quê? Porque não muda sentido. Ela não tem uma mudança de sentido específico para aquele ambiente. Quando você sai dos ambientes que você diz pode crer, e você fala pode crer onde você, num ambiente, num outro pertencimento, é só uma inadequação. As pessoas só vão achar estranho você falando daquilo, mas elas vão entender.
Professor, No no mesmo caso, o jargão sentido. seria... Com o mesmo sentido. Agora, por exemplo, você dizer merda no teatro é diferente de você dizer a mesma palavra. Olha, eu não consigo nem dizer. No outro ambiente, eu já nem consigo dizer na mesma palavra, porque a gente está em aula. Eu fico até assim. Agora, se eu estou dizendo, olha, no teatro você pode dizer merda, porque não significa a mesma coisa. Significa boa sorte, como o Alisson falou. Então, no jargão dos artistas, dos atores, essa palavra significa boa sorte. Ela tem um outro sentido completamente diferente. Imagine que você está aqui botando um prego na parede, né, batendo, e você bate com o martelo em cima do dedo. Você grita, você teve má sorte. Inclusive, não foi nem boa sorte. Certo, Diego? E, professor, então, no caso, esse jargão seria uma gíria específica para certo grupo, né? Como se fosse um grupo de médicos, jargão que eles usam, mas que não é usado popularmente, certo? Isso. Exatamente. Ah, ok. Obrigado. Exatamente. Professor, Diga. Camila, Diga, no meio Camila. jornalístico, a gente vê muito uma palavra que eu acho que é um jargão. Nós temos um furo, né, de reportagem, que é aquela notícia assim, em primeira mão. Pode ser considerado um jargão, um furo? Sim, isso é jargão. Isso é jargão. Sim. Olha, vamos ver aqui no jornalismo. Tem um outro, furo na verdade, é jargão, tá? É jargão, é uma palavra com sentido especificamente para o jornalismo, gente. Furo é uma notícia que o jornalista consegue dar, consegue transmitir para publicar, que ninguém tinha, é exclusiva, sabe? Ele deu um furo, ele deu uma notícia exclusiva, que ninguém conseguiu. Vocês sabem, que os jornalistas todos conseguem as notícias tudo ao mesmo tempo. Eles botam, tem tipo assim, 40 jornalistas com o microfone na boca do presidente. O presidente dá a notícia, aí saem 40 jornais ao mesmo tempo, né? A mesma notícia. Isso aí não é furo, mas quando é só de um, é uma notícia exclusiva, só de um jornalista. Então, furo. Outra, Camila, que é jargão de jornalista também, é foca. Vocês sabem o que é uma foca no jornalismo? Não. Foca jornalista iniciante, né? É o iniciante, é como se fosse o estagiário da redação. É o foca, é aquele jornalista que está mesmo começando mesmo de fraldas ainda. Ele é bem iniciante. Fulano, chama aquele foca ali. Eu não quero fazer isso aqui não, passa isso aqui para aquele foca. Manda para o iniciante, né? Para início de carreira, ele que lute. Né? Ele que se vira. Tá? Isso aí é jargão, Eu acho que eu não estou conseguindo me lembrar nada de jargão de jurista, porque eu já tenho tanto analisado jargão que para mim nem jargão mais é. Por isso que talvez meu cérebro não esteja me entregando nenhum exemplo de jargão jurídico. Nenhum exemplo. Mas enfim, vamos Pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu vou agora interromper a gravação. Vou interromper agora a gravação para que o arquivo não fique muito grande. Mas quem está ao vivo, quem está assistindo só na gravação, muito obrigado. Esse era o conteúdo previsto para o dia de hoje. Para aqueles que estão aqui ao vivo, continuem. Não estou despedindo ninguém.